Boa noite, pessoal. Boa noite, poderosos e poderosas. Quem está me escutando bem, já vai avisando se está escutando. Bárbara, deixa só estabilizar que eu já te adiciono, tá bom? Nossa, quanta gente legal. Denise, a Cíntia, bem-vindas. Noga, bem-vinda. Hoje a conversa vai ser poderosa. Deixa só estabilizar mais um pouquinho. Eu já chamo a Bárbara. Vamos lá. Que delícia ver vocês chegando. Eba! Tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Tô bem. Tá me ouvindo bem? Certinho? Tô ouvindo super bem. Vou pedir pro Ai, pessoal avisando também se estão ouvindo bem. E não adianta, porque eu sempre acabo cortando minha cabeça. Quando depois que muda. aqui, ó, procurando meu topete já nesse Não, mas vídeo. é bom, porque o meu, eu tive Covid, né? Daí caiu um monte de cabelo. Eu tô com os cabelinhos novos aqui. Tem um chifrinho aqui, é bom. Então já protege ali. Então, quero dar boas-vindas. Ó, eu sempre aviso no início da live. Obrigada, Noga. Todo mundo ouvindo bem, ótimo. Então, eu sempre aviso no início da live. Se por acaso cair, a gente volta. A gente tem um período aí de uma hora e pouquinho de conversa poderosa, tá? E a live também fica gravada no meu perfil, com o link para o perfil da Bárbara, tá bom? Gente, esse é o Conversa Poderosa com Renata Sá, comigo, episódio 9. Eu tenho a felicidade, a gratidão de estar recebendo Bárbara comigo. É assim, é um prazer enorme. Eu vou falar como a gente se conheceu e depois ela vai se apresentar do jeito dela e a gente segue com a nossa conversa de toda quarta-feira, tá bom? A Bárbara foi uma grande surpresa. Eu a conheci em 2018, se eu não estiver enganada, com a data. Eu sou meio fã de datas assim, mas ela Você me participou. pegou. Mas acho que foi, 2018, se eu É. não me engano, participando de uma palestra na PL, ou na CESP ali, que eu Uhum. apresentei o Transformação Integral. Na sequência, começamos com algumas atividades em conjunto para desenvolvimento de líderes e ela participou de um treinamento comigo, uma certificação de liderança. E a minha admiração foi imediata pelo perfil de liderança da Bárbara, a postura dela, de cuidado com as pessoas, de cuidado nas amizades, em tudo. É assim, é uma presença não só dentro da empresa, uma presença com as amizades, de uma liderança extremamente humanizada que vocês vão conhecer aqui. Eu sei que tem um monte de gente que te conhece, teu pessoal também está todo chegando. É um super prazer receber toda essa galera, esses poderosos e poderosas aqui conosco, né, para essa conversa. E foi assim, na sequência a gente teve algumas atividades em conjunto com a Sync, na época era Sync, né? Era Dextra, onde a diretoria, os gestores, os líderes todos passaram por treinamento e a parceria foi tão legal que eu comecei a fazer todos os eventos da integralidade dentro do espaço de treinamento maravilhoso da Sync, né? A gente ainda não estava na pandemia e foi assim uma parceria, uma grande amizade, uma admiração. Eu já conhecia a Sync um pouquinho antes de trabalhar com desenvolvimento humano, conhecia na época 2008, 2009, nos processos de qualidade de software, eu já tinha uma admiração pelo ambiente, né, pelo desenvolvimento de pessoas que tinha ali, pelo todo o desenvolvimento na empresa. Então, assim, foi sempre um trabalho muito legal, muito gostoso, e eu tenho um enorme prazer de tê-la aqui hoje, conversando comigo, e agora eu passo a palavra para ela falar, se apresentar, dizer o que ela está fazendo, do jeito que ela quiser, e já emendar com uma resposta, o que é uma conversa poderosa para você. Tá bom? Bom, Rê. Bem-vinda. Olha, eu quero te agradecer de coração por esse convite. Quando você me chamou, eu vou te falar e já vou sendo super transparente com todo mundo do jeito que eu sou. Deu aquela tremedeira, síndrome do impostor. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu vou falar? Mas assim,
conversar com você é sempre uma honra. É um processo gostoso, a conversa flui, a gente se entendeu. Não sei o que aconteceu naquele 2018. Eu lembro da CESPRO, mas eu lembro muito mais do PLCC, né? Quando a gente, de fato, teve 2 dias Mais juntos próximo. ali. Então, enfim, foi muito legal. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a Bárbara Hickman. Hoje eu trabalho na Dextra, mas antes do meu trabalho, eu sou mulher, mãe, esposa, eu sou cristã, eu sou uma pessoa que cuida muito dos valores e das amizades, das responsabilidades que eu tenho. Então, quando está falando de mim, eu acho que tem algumas palavras que vão me definir, assim, a parte de justiça, o quanto eu consigo equilibrar as coisas, então esse é um pouco do que eu sou. E quando eu falo da vida profissional, uma das minhas paixões é liderança, é liderar times, é estar com pessoas. Isso na minha trajetória da Sync. Eu comecei a minha vida profissional, né, na Sync em 2007, então já Sim, está indo para quase 15 anos de uma história verdade. que começou e ela se transformou. Porque em 2019 a Sync foi vendida, a gente passou um ano de integração com a Dexter e foi nesse momento que foi um boom na carreira. Eu saí de uma empresa, ou a gente estava numa empresa de 250 pessoas e pude participar da transformação da Dextra no processo de fusão. Quando a gente se juntou, a gente estava com 700 e agora são 1.200 pessoas na marca Dextra que a gente construiu ao longo de um ano. E nesse caso, nessa minha experiência, eu estava atuando como gerente da área de People Connection, que cuida principalmente da atração de talentos. Agora a gente está passando por uma transição nova, a Dexter foi vendida, a gente está indo para a CIT, então é mais uma transição que vai acontecer. Então, Mais um desafio que ela adora. exatamente. Então, eu ainda não sei exatamente como vai ser o desafio novo, todos os detalhes, mas hoje o meu papel é trabalhar ainda para o time da Dextra, na parte de atração de talentos, cuidando aí de um time de mais ou menos umas 30 pessoas, que eu amo demais. Então, meu time é do coração. Isso é um pouquinho de quem eu sou e do que eu faço. E quando você me pergunta o que é uma conversa poderosa para mim, Rê, eu queria começar, fiquei pensando nessa pergunta hoje à tarde, né? A gente trocou uma ideia rapidinho. E para mim ficou muito marcado o seguinte: uma conversa poderosa é aquela que muda a rota, que ela muda ela é capaz de mudar a direção muitas vezes da sua vida, pode ser do seu dia, mas elas, quando de fato são poderosas, elas mudam aquilo que estava planejado, um curso que você estava seguindo, de repente você decide mudar para outro caminho. Então, uma conversa poderosa, ela sempre vai ter um impacto que vai mudar essa rota para você. Mas tem uma coisa na conversa poderosa que vai além do marcar, de mudar a rota. Você lembra Uhum. quando ela aconteceu? Você vai lembrar de alguma coisa daquele dia, da roupa que você estava usando, de que palavra você usou, do sentimento que você teve. Então, sabe aquilo que a gente fala? Ó, eu lembro o que eu estava fazendo, dia e hora, quando aconteceu tal coisa. Sim, Conversa poderosa tem esse poder. É isso aí. sim. Ela marca, né? Mano. Ela vira uma coisa, sei lá, uma coisa grudada na pele, assim, uma coisa que é importante, se torna uma coisa, né? Eu que sou tatuada, falo, é uma tatuagem, né? Assim, eu fico uma coisa junto com a gente, né? Isso aí. É isso aí. Tá bom. E já que é uma lembrança, e é assim que a gente segue o quadro, uma lembrança de conversas poderosas que a gente teve, que vai dar o tom aí, vai dar o tema para a gente trabalhar essa conversa de hoje, né? Claro, eu falo de liderança, falo de desenvolvimento de pessoas, sabe disso, você também é dessa área, mas me fala, o que você quer falar? Mais pessoal, mais mesmo do time? Uma lembrança que você lembra de uma conversa poderosa. Ai, Rê, olha, hoje mesmo passou um filme na minha vida, na minha mente, assim, várias histórias que eu acho que me marcaram bastante, né? Eu acho que elas falam um pouco de como que eu cheguei até onde eu tô aqui, um pouco das conversas que eu queria ter com você. Eu lembrei da nossa primeira conversa poderosa para mim, quando você estava me ensinando a fazer feedback de um jeito mais organizado. Da gente trocar palavra e reescrever e falar.
E depois dessa conversa aqui, eu lembro a gente usando as palavras, achando as palavras certas para você me ensinar a fazer isso, e depois você me dando dicas para a vida, assim. Bárbara, olha, eu fiz a parte de coloração pessoal, cabelo e tal. A gente começou a conversar de coisas nada a ver, mas foram coisas que mudam a vida mesmo. Depois daquela nossa conversa que estava falando sobre gestão de time, eu comecei a perceber também a importância de trabalhar imagem, de trabalhar outras coisas. Então, aquela foi uma das conversas que a gente teve que, para mim, fez muita diferença. Que às vezes as pessoas podem falar assim, poxa, pode parecer futilidade, mas não, foi uma coisa que trouxe bem-estar, me fez me Sim, enxergar de outro jeito. Então, sim. foi uma das conversas que mudou minha vida e mudou a rota. E aí, eu estava pensando em mais uma, que foi o que me fez chegar aqui, aonde eu estou hoje, na cidade que eu estou. E essa tem a ver com a pandemia, que foi uma conversa que eu Uhum. tive com meu marido ano passado, mais ou menos em abril. Ele chegou do nada, assim, a gente estava vendo que as coisas estavam ficando difíceis com a pandemia, a coisa não estava indo muito legal. A gente no apartamento pequeno e tudo meio complicado, ele olhou para mim assim, do nada. Eu falei assim, a gente podia passar uma temporada em Pato Branco, né? Eu estava em Curitiba. Aí eu falei assim, bem que podia, né? E essa pequena frase mudou a nossa vida em um mês. A gente mudou de cidade, começou a fazer coisas diferentes, encarou a nossa rotina de um jeito diferente. Mas o que as duas conversas tiveram em comum para mim foram mudanças de vida, mudanças do jeito que a gente enxerga de coisas que dá para fazer, sabe? Foi mais ou Uhum. menos nessa linha aí. É o momento que a gente para e conversa, olha para a gente mesmo, né? É que a gente está tão acostumado e quando a gente lida com gestão de pessoas, quando a gente lida com liderança, a gente está acostumado, a gente é treinado, a gente já se desenvolve para olhar para o outro, né? Claro, a gente está se desenvolvendo, eu sei que você também tem uma característica de buscar sempre conhecimento, a gente está sempre se desenvolvendo, mas pensando em servir, pensando em olhar o desenvolvimento do outro. E é o momento de uma conversa poderosa que faz a gente olhar para a gente, né? Falar assim, peraí, para mim, o meu momento, né? Como é que eu, o que mais eu posso fazer comigo, para mim, me dedicar a me entender, a me conhecer, ou algo que vai me dar bem-estar, algo que vai me dar minha razão de viver, o que vai me dar meu posicionamento. E é muito importante esse momento também, né? Faz Com realmente certeza. mudança de vida, né? A gente, como líder que serve, eu sou assim, eu gosto de servir os outros, de estar ajudando. Você aprende a estimular as pessoas a pensarem nelas. E isso é um desafio. Todos os dias você tem conversa olhando para os desafios que as pessoas têm, condição familiar, desafios do trabalho, que projetos que elas querem alcançar, como que elas vão atingir aquilo. E você está o tempo inteiro ali. Como é que você vai ajudar? Qual que é o conflito do momento? O que é ótimo. É uma coisa que enche a gente de prazer, de satisfação, principalmente quando você vê a pessoa fazendo acontecer. É muito Sim, prazeroso isso. sim, Mas provavelmente você vai ter dado a conversa poderosa para uma outra pessoa, porque ela vai mudar a rota dela. Então, eu sim, acho que eu pude trazer para você um pouquinho de coisa que mudaram a minha rota. sim, Mas é muito legal você ter essa possibilidade de olhar para si e entender exatamente. o que que eu preciso nesse momento, o que que é importante para mim também, né? Acho que foram Sim. duas coisas aí que me marcaram. E o que é muito legal, porque quando eu explico conversas poderosas, eu falo muito parecido, né? Que é uma conversa transformadora, uma conversa que te coloca em movimento, é uma conversa que te faz ter autoconhecimento, se você se ver ou ver o outro, né? Uma conversa que está promovendo para que o outro tenha autoconhecimento e ter movimento, ter ação. Não pode ser só uma fala, não é só falar, é algo com movimento, né? Mas eu sempre falo que também ela acontece a todo momento. Ela pode acontecer num formato contratar uma pessoa que usa uma técnica, que trabalha um processo de sim estar servindo, ou dentro da empresa, que a gente está servindo ao outro, Uhum. ao desenvolvimento. Ela pode acontecer com um amigo, ela pode acontecer no café, ela pode ser com uma família, e ela pode acontecer da gente com a gente mesmo, né?
Na verdade, talvez seja mais importante que seja esse momento, porque só vai funcionar as externas, as conversas que vêm de fora, só vão funcionar se você aceitar fazer uma conversa interna, porque não adianta só eu te provocar com a conversa poderosa, você tem que participar, e a conversa poderosa, para ela ficar marcada, como você falou no início, eu adorei essa definição, para ficar marcada, ficar numa lembrança, ela precisa ser uma experiência, ela não pode ser simplesmente uma informação que veio, uma pergunta que aconteceu, e a experiência ela é interna, né? Então eu adorei o jeito que você explicou e trazer a sua história, porque é exatamente isso que eu quero mostrar para as pessoas, né? Que a conversa poderosa, ela pode acontecer a qualquer momento e ela é transformadora. Ela é passível. Até na live passada eu falei que ela vira uma onda, né? Que a gente vai tendo conversas com a gente, conversa com os outros. Então, isso vira uma onda de transformação acontecendo à nossa volta, né? E ela é muito satisfatória por isso. Claro que eu fico com a admiração de ver as transformações das pessoas, assim, é o que me faz fazer isso todo dia, né? Exatamente. Eu entendo que as pessoas elas têm um momento que elas precisam conseguir ordenar essas caixinhas. E aí, quando eu volto lá em 2018, e a conversa que me transformou como líder e me colocou. A nossa conversa ali daquele treinamento não foi só uma delas, foram 2 dias de muita imersão, né? Ela estava organizada, ela tinha propósito, e ela me provocou em temas que eu não pensava naquele momento. Gestão de mudança, como é que você fala sobre isso? Como é que você, de fato, provoca mudança no outro? Então, ela me desafiou demais e você tinha método. Então, é aquela coisa, você vai participar de um treinamento, você tem a expectativa, e tem muitos treinamentos que você participa que a expectativa é frustrada, né? Então, você realmente tem que estar aberto para isso, para essa reorganização. Eu acho que o tratamento em si do tema, às vezes você está procurando, em outros momentos não. Em especial, eu entendo que quando você está indo para uma conversa assim, tipo, quero fazer uma mentoria, quero trabalhar um coach, quero trabalhar esses processos, facilita a sua vida em termos de organização. Você consegue encaixar os temas ali mais bonitinho. Quando ela vem de maneira inesperada, que foi o outro exemplo que eu falei, também estava buscando uma reorganização. Mas ela não tinha um script, né? E eu também não sabia exatamente o que ia dar. Então, eu vejo valor nas duas coisas, nos vários formatos, mas realmente é isso que você disse, assim. Que resposta você está buscando? Às vezes você tem mais ou menos consciência da resposta numa conversa, o que é muito legal também, porque a gente tem que ser surpreendido pela vida, né? Até uma brincadeira, né? Eu amo ouvir rádio porque eu não sei qual é a próxima música que vem. Isso tá meio bobo hoje em dia, meio fora de moda. Mas é isso, né? Uma conversa poderosa pode vir assim. Mas ela também é importante acontecer de maneira mais ordenada. Eu considero super válido a gente investir tempo nisso. E se a gente for fazer um paralelo com o nosso dia a dia, dentro das empresas, no meu caso as pessoas me contratam, né? Mas dentro das empresas, ela é também um momento adequado, porque você vai preparar o momento de conversar com a pessoa, ou ela vai te procurar, né? O liderado vai te procurar. Então também tem uma necessidade. Mas acontecem, às vezes no café, às vezes acontece. E o líder tem que estar preparado para essas conversas, às vezes no café, né? Às vezes no almoço, às vezes na entrada de uma reunião com a diretoria, que vem alguém que te pede para falar 5 minutos, né? E é treino, é aquela coisa do estar em busca, e é por isso que eu coloquei o título, gente, é se dedicar a essa postura, e é o que traz mesmo da minha admiração pela Bárbara, o quanto ela se dedica a essa postura, independente do ambiente, ela se dedica a essa postura de estar disponível, flexibilidade, né, de receber as informações. A escuta atenta da Bárbara é incrível, quando a gente conversa, ela escuta muito, ela observa bastante, né? Então, e são coisas que em todo dia a gente está se dedicando a treinar, a se desenvolver, né? E sim, tem um momento que a gente tem que utilizar isso para a gente, utilizar isso para a nosso favor. A gente não pode esquecer que nós também somos importantes no processo. A gente não é só um agente de transformação. E eu vou te dizer uma coisa muito importante.
Eu te falei, acho que isso no áudio, que aconteceram algumas coisas essa semana, estava meio corrido, a gente não tinha conseguido te mandar uma mensagem, e que eu, até hoje eu é que estava precisando de uma conversa poderosa. E eu não vou negar que alguns insights já vieram da sua conversa comigo, do olhar para mim. Ó, mais uma gratidão. Porque vem assim, a gente começa a vir os insights, tipo assim, olha só o que ela está falando, gente, é verdade, eu preciso parar um pouquinho, olhar para mim algumas coisas, decidir algumas coisas. E isso é extremamente importante. Eu falo, ela acontece a todo momento, né? Exatamente. Diga. Fala lá, Rê. Não, eu só queria avisar, eu fico às vezes olhando para o lado, eu sempre aviso nas lives, porque não dá para ler tudo aqui. Eu vejo as pessoas entrando aqui no lado no computador, tá? E se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu tô aqui lendo para a gente poder, vocês interagirem conosco, tá? Que é bem legal essa troca, não é só para a gente ficar falando, né? É para interagir com as pessoas, tá? E lembrando, se cair, a gente volta, fica a live gravada, eu tenho que avisar, porque às vezes o pessoal entrou depois. E sempre agradecer. Boas-vindas a todo mundo, a todos e todas que estão entrando. Tem bastante gente hoje. Agora a gente está com 17, 18 pessoas junto aqui com a gente. Isso é bem legal. Isso é bem legal. E assim, sejam todos bem-vindos. Assim, uma conversa poderosa acontece toda quarta-feira. Esses episódios, mas como eu venho falando, acontece a toda hora. Eu quero que você me fale, então, o que mais? As transformações, como é que você está utilizando isso no dia a dia, porque é muito importante as coisas. Assim, claro, né? Eu visitava Pato Branco, dei consultorias aí. Quando você se mudou para Pato Branco, eu falei assim, caramba, cidade delícia, né? Também na área, assim, uma cidade muito legal e da área de tecnologia também, tem um polo muito legal aí, mas como é que foi isso? Porque eu continuo atendendo online as pessoas, a mudança da comunicação, liderança, né? Isso tudo mexeu com a gente aí nesses quase 2 anos aí que estamos nessa pandemia. Olha, Rê, é assim, a pandemia ela trouxe muitas coisas muito ruins ou muito difíceis, mas a gente na empresa iria passar por um momento de muita transformação, porque assim que foi comprada por uma empresa de Campinas. Então Sim, já ia ter muita integração de sites de lugares diferentes, né? A gente sim, já sabia que isso ia acontecer ali no início de 2020, foi viaja para Campinas, viaja para Curitiba, o pessoal se conhece gente nova. 2020 para mim foi um ano assim cheio das conversas poderosas, tem conversas que marcaram minha carreira, porque justamente foi um período de transformação. E logo que a pandemia começou, ela obrigou todo mundo a estar no seu, na sua janelinha, né? Então você faz sim, as conversas, todo mundo, cada um no seu canto. E de certa forma, para um time que está espalhado, um time que está, no caso, na época ainda era só Curitiba e Campinas, mas depois ele se espalhou para o Brasil inteiro. Hoje eu tenho gente de Manaus, de Recife, de Minas, de Uberlândia, de BH. Então, quando você começa a ver pessoas de muitos lugares, sim. a interação online ela foi muito importante. E o ano de 2020 foi um ano de construção de confiança, de você precisar gerar um espaço para conversar com as pessoas para ganhar confiança. Logo que o meu primeiro desafio ali dentro da transição me colocou para assumir o time de Campinas que estava rodando já. Então eu cheguei como a intrusa, digamos assim, para um time que estava funcionando, trazendo o time que estava comigo. E aí, olha para essa bagunça toda e a gente tem que ser um time só. Sim. Então foram muitas conversas para a gente conseguir desenrolar e tal. E aí, quando chegou abril, o vir para Pato Branco, a minha decisão pessoal, ela impactou muito pouco para a dinâmica do dia a dia, mas Uhum. ela também me deixou numa situação meio confortável. Se eu tiver time de Campinas, de Curitiba agora, eles vão saber, né? Tipo, eu fiquei bem feliz, porque eu falei, se voltar, aí não tem nem isso que a Bárbara tá em Curitiba ou tá em Campinas, entendeu? Não é nem de um time nem do outro. Isso favorece o processo de integração. Eu não vou ficar aqui, eu vou voltar para Curitiba daqui a um tempo, porque essa conversa poderosa eu já tive com o marido também. A gente sabe que a nossa base é lá, né? Mas foi muito isso de conseguir olhar como é que eu gero essa conexão pela tela de pessoas que eu nunca vi pessoalmente e eu tenho que gerar confiança. Sim. O processo de doação desse ano, para conseguir chegar nesse tipo de conversa,
foi muito intenso. Eu tive o prazer de, durante mais de um ano, ter um time comigo e não ter nenhum tipo de desligamento, as pessoas não quererem Ah, sair. Então, abril ali foi um mês meio complicado no início da pandemia, por sim. questões da empresa, mas depois que o time estabilizou, estavam os dois times juntos, o talento a pessoa que hoje recruta profissionais, ela tem tanta atratividade quanto um dev. Então, dentro do mundo de tecnologia, quem está nesse mundo vai entender um pouquinho. E foi um processo só de agregar, de trazer pessoas para perto, de trazer as pessoas para junto de você. Então, isso foi um sucesso em termos de olhar para o que a gente conseguiu construir, processo de confiança. E quando acabou esse primeiro ciclo, as pessoas vinham, me agradeciam, falavam da liderança, falavam das conversas. Eu falei, gente, nem é tudo isso. Para com isso. Porque, tipo, eu só quis estar com vocês e estar junto para construir esse processo, né? Você sabe que é, você sabe que é. É uma construção com um time, mas tem que ter alguém direcionando isso, Bárbara. Você sabe. Não, é muito legal poder fazer isso pelas pessoas, poder ouvir. E hoje eu recebo feedback não só do time que está comigo, de times que eu tive em outros momentos que chega e fala assim: Bárbara, você foi uma das líderes mais incríveis que eu tive. Ou, sabe aquilo que a gente conversou naquela época, que você me ensinou isso? Eu estou usando agora na empresa. Aí quando você começa a ver esse tipo de coisa, não tem preço, é uma coisa, é muito sensacional, é de Ó, a deixar o Luciana, coração assim. a Luciana tá falando aqui, um time lindo liderado por essa poderosa, nosso orgulho, poderosa mesmo. É isso aí, A Luciana, Lu obrigada. é muito querida, amo, Lu, ó, beijo pra você. Mas ela vive me enchendo de elogio aí, mas é uma troca o tempo inteiro. O tempo Sim. inteiro eu aprendo com eles e procuro me doar o que eu consigo ali. Quando você assume esse tipo de postura, eu acho que ajuda a fazer com que as conversas façam diferença, sabe? Sim. É mais ou menos Ó, por aí. eu acho que deve ser Tiago, Ti. A Bá é uma excelente líder, admiro demais. Acho que Você se eu não falei viu? esse nome certo, me fala, hein? É o Ti mesmo, até H, na verdade, ó, ele sabe. Ah, é? Tá. Então, tá vendo? Mas isso é extremamente importante. E sabe que é uma coisa que a gente sempre falou também, né? Sobre a relação de confiança. A gente sempre fala quando a gente fala de liderança, né? O quanto é importante essa relação de confiança, passa pela comunicação, passa por ter para poder alcançar metas e propósitos comuns, né? Estruturar isso. Então, é de extrema importância. A relação de confiança ela é dentro do time, ela é no casamento, ela é com o amigo, ela é com a família, né? Então, isso. E hoje, aí você tem um pouco mais de experiência corporativa do que eu, porque eu estou mais apoio ao corporativo, vamos dizer assim, né, das mudanças e transformações, porque eu acompanho algumas transformações que vocês passaram, não tão de perto, mas sempre observando bastante, né? Mas assim, hoje a gente não fala mais tanto, por exemplo, times com alto desempenho, a gente não fala alto desempenho sem deixar de olhar para a confiança estabelecida, né? A gente não olha mais só para número, a gente olha para número e as relações de confiança. A gente tem que equilibrar esses dois aí para dizer quando o time realmente está tendo um bom desempenho, né? Olha, eu tenho que dizer, você me falar que passar todo esse período, não ter desligamento de pessoas, né? Esse afastamento de pessoas, no momento que a gente está, de um momento que a gente tem a pandemia mexeu muito com saúde mental, mexeu muito com os interesses, inclusive com estabilidade de empresas e tudo mais. É realmente um resultado incrível, assim, eu acho que é de admirar e é por isso que eu admiro vocês há tanto tempo, né? Então, foram coisas bem bacanas que a gente pôde construir nessa relação de confiança. Tem doação, mas tem também descentralização, de dividir responsabilidade. É uma coisa que eu sinto com a minha liderança, pessoas que me lideram, de confiar em mim, confiar no meu trabalho, confiar nas coisas que eu faço. Isso demanda, para criar essa relação de confiança, acho que a gente também não pode ser leviano, né? Tem que trazer os dados da maneira que eles são, ser Sim. transparente, funciona, o que está ou não está funcionando. Mas também, quando eu olho para as pessoas que estão trabalhando comigo, como que eu posso dividir esse,
teoricamente, poder do líder, sabe? Como que eu posso Uhum. empoderar as pessoas que estão ali para elas tomarem as decisões, para que elas assumam responsabilidades? Então, esse é um exercício que eu gosto de fazer de maneira constante, assim. E aqui também tem muito de conversa poderosa, de você pegar uma pessoa e falar, olha, eu acho que esse desafio aqui podia ser legal para você. Vamos? A gente vai junto, eu vou ali com a redinha de proteção. Se der algum, se complicar, a gente se ajuda, a gente muda a rota, não tem problema mudar. Mas é não centralizar em você, sabe? Isso de, não, só Sim. porque você tem um cargo, uma posição, você tem que resolver todos os problemas, você que é responsável por todas as coisas. Então, eu costumo espalhar bastante. Isso dá trabalho, porque você tem que estar, Uhum. você se dedica às pessoas, você tem que conversar, você tem que estar atento. Mas também é Sim. uma coisa muito gostosa quando você vê o resultado. De você pegar alguém que fala assim, na primeira one-on-one, né? Não, não gosto de liderança, não vou ser líder, você me põe para fazer qualquer coisa. Daí, de repente, você fala, tá bom, mas você tem alta responsabilidade, você gosta de organizar as coisas, você consegue ter um olhar para o que está acontecendo. Cuida só desse processinho aqui. Aí começa. Aí, Sim. mas esse aqui, ó, pode ser? E quando você vê, floresceu aquela liderança, a pessoa está exercendo isso também. Então, é muito legal multiplicar esse sentimento, assim, esse pensamento, né? Ó, a Marilda, eu aprendo muito com a Babi, admiro demais. É, E eu não o pode, porque ela é minha mãe. Então, daí mãe não conta nessas horas. conta, claro que conta. Bem-vinda, Marilda. E o Macedo, motivar o colega. Ele está falando que essa atividade, essa ação de motivar o colega, motivar, isso é realmente bastante importante. Isso é muito legal. Uma coisa que a gente conversou bastante naquele treinamento é sobre feedbacks, que as pessoas detestam essa palavra, né? Ai, vou receber um feedback, acho que já vai vir uma briga, alguma coisa, mas quando ele é bem estruturado, ele desenvolve, quando é bem estruturado, ele reconhece, ele corrige da forma mais humanizada possível, né? Então, assim, é uma coisa muito boa de ter recursos, de você utilizar isso no dia a dia e você começa a fazer, de novo, o que você falou, multiplicar, replicar isso que os líderes começam também a ter essa postura, aí amplia isso que vira uma cultura, isso vira os valores dentro da empresa, então isso começa a trabalhar um ambiente que é saudável, é um ambiente que denota e traz resultado como esses que você me falou, de depois que estabilizou, teve uma segurança, uma coisa das pessoas ficarem. Então e esse é no dia a dia que a gente consegue ver com números. Claro que a gente tira números disso, somos líderes, somos Uhum. gestores também. Né? A gente tira números disso, a gente revisa o que direciona e tudo mais, mas é extremamente gratificante colocar isso, perceber isso no dia a dia, vivenciar isso no dia a dia. Né? É Ó, verdade. o Ramos, realmente a delegação gera confiança, comprometimento e integração. Isso mesmo, delegar. E sabe que volta ao que a gente conversou lá no início, que você falou. Que você permite também você ter esse momento de poder olhar para você. Esse é o momento de você Sim, poder também ter um momento para você olhar como líder ou como pessoa, né? Não necessariamente como no papel, no dia a dia da empresa, mas os seus aspectos pessoais. Você poder olhar isso de uma forma muito mais cuidadosa, porque você consegue ter a confiança de que está fluindo, delegou, trabalha isso, e internamente, e para você, você consegue ter esse espaço para você, né? Isso é muito bom. Viu como a gente volta lá no. mas é isso mesmo. Isso te dá oportunidade para até assumir outros desafios, né? Você gera espaço, porque você Sim, consegue desenvolver, você não desenvolve exatamente, né? Mas você apoia o desenvolvimento das pessoas, ela tem que abraçar sim, esse desafio também, né? Não adianta só a gente colocar as fichas, a pessoa realmente, quando ela abraça, o negócio vai. E você vai liberando o pipeline de liderança, né? Esse foi um livro que eu sim. li lá no começo de carreira, que me marcou bastante, mas também me ajuda a me situar, né? Tipo, gente, tá bom, agora já passou essa fase, agora eu tenho que estar preocupada com outras partes do pipe, né? E assim você vai Sim. trazendo as pessoas junto com você. E isso é muito legal. Queria comentar que você falou do feedback. Para mim, da nossa conversa específica do feedback lá no começo, 2018, uma coisa que me marcou Sim. muito foi a transparência. Você conseguir não precisar enrolar, sabe, para dar um bom feedback. Você procurar trabalhar com informações reais.
E isso é uma Sim. coisa que eu sempre estimulo para quem vem conversar comigo. Puxa, eu tô com esse problema de conflito e tal. Espera aí, qual é o fato gerador? O que que tem de real ali? Como que a gente olha para a regra do jogo? O que que é esperado das pessoas? Então, eu lembro muito você falando assim, o que que é esperado? É esperado que que o ambiente faça isso, a regra é essa. Então, tá ou não tá jogando de acordo com a regra? Eu acho que ter essa clareza do quais são as regras do jogo, o que que você precisa cumprir, facilita muito nesse processo de ter as conversas francas, as conversas Mais que uma de alguma conversa maneira. poderosa para mim hoje, agora. Mas Que vai me dando uns é, insights, vai me dando uns insights assim, de, tipo, é verdade. Não, assim, isso que me, no meu caso, foi uma coisa que me chocou, tá? Eu vou deixar claro para as pessoas, uma coisa que me chocou, eu tô ainda tentando resolver uma situação, e eu falei assim, nossa, eu ensino tanto isso para as pessoas, eu falo isso tanto para as pessoas, e tá aí, faltou eu receber dessa jeito, e eu acho que isso que eu tô tão, né, chocada, mas ó, tá vendo? Obrigada. só você que me ensinou, né? Isso é bom. Mas é muito. Esse jogo de transparência, ele pauta muito de como as coisas fluem. Se você não tem essa construção, tá bom, peraí, o que que tá incomodando? Ah, isso aqui, mas por que que tá incomodando? Porque está saindo de um padrão que era esperado, do que as pessoas deveriam fazer. Isso tira a gente de algumas armadilhas. Eu sei que às vezes a gente tem aquela ideia assim, feedback, vou falar uma coisa boa, vou falar uma coisa ruim, vou falar outra coisa boa, e no fim a pessoa não entendeu nada. O sanduíche, o O sanduíche. sanduíche, né? Enfim, são técnicas. Algumas mais efetivas, outras, né? Nem tanto. Tem momentos. Ó, o Ramos de novo, realmente. Ah, não, o Ramos já tinha falado. O Gaspar. Hugo. Oi, Hugo, tudo bem? Ele fala que eu não falo que ele tá na live. Agora eu tô vendo ele, porque muita gente. Ele falou, parabéns, realmente todas as conversas comigo, na verdade, são poderosas. Esse é do amigo meu. E até aquelas no espaço do café. Sou grato e sempre aprendo muito. Eu também aprendo. A gente também, quando a gente oferece a conversa, a gente também aprende muito, Hugo. Nossa, é uma coisa que a gente está sempre trazendo isso para nossa. Eu falo até que a gente traz para nossa maleta de ferramentas, né? Nossa mala de ferramentas que a gente são histórias que a gente, porque todo mundo tem que exercer essa empatia, né? De entender o momento do outro também. E a Sabrina, dar feedback sempre positivos é fácil. Quando o feedback aponta melhorias, aí é que o líder aparece, ou a líder aparece, dando os direcionamentos, as orientações. Exatamente, Sabrina, é o que a gente estava falando. Quando tem técnica, não importa se ele é de correção, se ele é de reconhecimento ou se ele é de desenvolvimento, que é o que a gente chama de feedback positivo. Ele funciona, ele é muito mais fácil das pessoas receberem. Isso porque a base do feedback, gente, é uma teoria e uma metodologia que eu sou apaixonada, e eu falo isso em todos os eventos, que é a comunicação não violenta. A técnica de feedback que a gente fez no treinamento, ela é bem específica para o treinamento, é um modelo de conversa mesmo, a gente ensina a pessoa, os líderes a formarem as frases que vão ser faladas, a treinar isso e a se tornar natural falar dessa forma, mas a base dele é a comunicação não violenta, que é a comunicação que é com base em fatos, sem julgamento, de forma humanizada, entendendo o ambiente, os sentimentos da pessoa naquele momento, né? Então, ela é muito prazerosa, tanto para quem tira o peso de quem precisa dar o feedback e facilita receber um feedback desse. A gente fica muito mais tranquilo, a gente consegue entender o motivo do feedback, a gente consegue se colocar em movimento. É uma conversa poderosa, ela consegue te colocar em movimento e transformar, e ela te marca, né? Porque é difícil quando ela marca, mas ela não te transforma, porque ela te traz sentimentos negativos, ela te traz sentimentos que, peraí, não, né? Que você, quando não é bem feito, que você se retrai, você se fecha, você se distancia do seu líder. A conversa poderosa, o feedback poderoso, que eu posso dizer assim, ele é quando ele te aproxima do liderado, ele te aproxima do líder, porque ele traz esse engajamento, traz esse pertencimento, isso é muito importante. E foi realmente um momento que a gente, até foi um treinamento muito legal, porque a gente tinha poucas pessoas aquele dia, né, foi mais curto, Sim. foi possível dar bastante atenção para vocês, a gente treinar bastante a técnica, e eu tenho uma memória muito legal daquele dia, assim, muito boa, muito gostosa da conversa, assim, sabe? E muitos aprendizados também.
Ó, Então. a Sabrina ainda falando que a Bá é perita nos feedbacks certeiros. Eu gostei, ó, parabéns. O Wesley falando que a Bárbara é top, que ele é teu fã. Bom? Ah, a Sabrina, a gente trabalha aí quase todo dia se falando e é muito gostoso conseguir fazer essas construções com ela. Também aprendo demais. Wesley, tô com saudade. O dia que você quiser voltar para Dextra ou para CT agora, ó, fica a dica. Mas isso é só uma brincadeira, né? Então, como que vai embora, a gente não sabe. Porque a gente gosta de trabalhar com essa galera, né? Mas isso aí. assim. E a Cíntia mandou aqui como no formato de pergunta, mas ela foi uma observação também muito legal. A Bá é uma inspiração, baita orgulho dessa mulher. Eu também tenho orgulho dela. A Cíntia também. Aliás, eu Já tenho tive carinho por conversas todos poderosas vocês. com ela. Lembro de falar com ela sobre pós-graduação, faz, não faz, depois quero saber, hein, Cíntia? Não vi o fim da história porque essa pandemia não ajudou a gente a ter mais conversas de café, né? Follow-up até na live aqui, ó. Isso aí. Mas sabe uma coisa que eu também parei para pensar hoje, que às vezes a gente não deveria fugir de conversas poderosas que são difíceis. Bem nessa linha do feedback que às vezes é complicado, bem no meu início de vida profissional, eu trabalhava bem no comecinho numa empresa com meu pai e fui fazer uma entrega de um evento, ele trabalhava com stands e, enfim, e fui fazer essa entrega para ele do stand e não estava perfeito, tinha umas coisas que não estavam muito legais. E a cliente do stand me chamou e me deu uma bronca. Sabe o que é? Tipo, ela me deu uma lavada, assim, daquelas que, ó, e eu bem novinha, devia ter uns. Se eu tinha 20, era muito ali ainda. Eu não sabia reagir na hora, não sabia responder como aquilo que ela estava me trazendo. Mas aquilo me deu uma noção, uma conversa poderosa que me ensinou aquilo que eu não queria ser, como eu não queria tratar as pessoas. Sim. Então, acho que na vida vai acontecer algum tipo de conversa que vai trazer algum desconforto, alguma coisa que não vai ser tão agradável. Aí a gente olha pra gente de novo e fala, olha, isso aqui me leva para outra rota. Ou mesmo, putz, a conversa poderosa, difícil, foi... Ela pode ser a tua entrevista, pode ser a tua demissão, pode ser o momento que você tem que falar que você vai sair de algum lugar. Todas essas coisas são difíceis. Elas não, a entrevista é fácil, a entrevista já é a parte feliz, digamos assim, né? Mas outras que geram algum medo, um receio, né? Sim, também. Mas eu acho que às vezes a gente tem que dar valor para isso também, sabe? Essas conversas que de alguma maneira trazem algum tipo de transformação de um jeito diferente, né? Sim. É a Noga aqui. Noga, bem-vinda também. Toda a equipe aí, ó, tá vendo? Que orgulho da Vá, inspiradora demais. A Cíntia já tinha falado, né? Baita orgulho dessa mulher. Isso aí. Então, gente, de novo, obrigada pela participação. A gente não terminou ainda, calma, só vou falar. A live fica gravada, tá? Depois vocês podem compartilhar, se vocês quiserem comentar. Os comentários feitos durante a live não ficam gravados, tá? O Instagram não salva os comentários. Mas por isso que eu falo, tento ler todos aqui, né, no dia, pra gente não perder nenhum. Depois fica no meu perfil a live gravada, vocês podem compartilhar, vocês podem comentar também, se quiser colocar alguma pergunta, alguma coisa, coloquem que a gente faz o acompanhamento na sequência, tá bom? E o que mais? E agora, planos? As atividades agora, como é que estão? Olha, tá tudo muito incerto. Agora eu tô tendo que descobrir quais vão ser as conversas poderosas que eu vou ter, que é um recomeço, né? A gente vai para uma fusão, você começa a ter conversas novas com pessoas novas, mas tem um prazer em conhecer pessoas diferentes também, né? E a gente acaba conhecendo um mundo muito que não era exatamente o nosso. A gente estava numa zona de conforto e de repente, como é que eu começo tudo de novo? Sabe? Gerar confiança. Então, eu vou te falar que os meus planos são olhar para o presente. O que eu tenho que fazer hoje? Mais ou menos nessa linha. E descobrindo qual conversa poderosa vai vir amanhã, não sei. Sabe que é uma coisa que é bem legal? Porque eu fico assim, quais são os planos para o futuro, tal, assim, né? E você falou, olhar para o presente. E é uma coisa legal da gente falar, e eu falo isso algumas vezes também, mas é uma coisa legal de ter isso aqui. Você olha para o presente, você tem a visão do futuro, você tem a visão de que tem que acontecer uma fusão. Então, agora é o objetivo, tem que acontecer a fusão. E você foca no presente. Se você só ficar olhando a fusão, olhando, né, aquele lá, você não vai fazer nada, né? Você vai ficar só olhando para o futuro, realmente. Então, olhar para o presente.
Mas assim, eu acho que vocês e esse time aí já tem uma bagagem muito interessante. Claro que vai vir desafio, claro que vai vir coisas que vocês vão ter que Uhum. experimentar, muda a situação, mudam as pessoas, né? Tipo, são estímulos novos que vão acontecer. Tem sim que revisitar aí as relações de confiança para mantê-las, para pensar esse momento. Algumas pessoas, como é que a gente viu na gestão de mudança, né? Algumas pessoas reagem com ficar mais paralisadas, outras pessoas reagem com não vou, já estão empolgadas, outras ficam com mais receio, com medo. Então, é um momento que a gente olha para as pessoas, a gente vai ter que estar muito atento, né? Dia por dias, é um dia de cada vez, dia para dia, Exatamente. né? Mas é uma coisa que vocês têm uma bagagem já, um pouco de que dá uma certa, não necessariamente alivia totalmente, mas dá uma certa segurança do tipo, não, a gente já tem uma experiência, vamos lá, a gente já vai conseguir fluir, né, nessa evolução agora de um pouco mais, como é que a gente diz? Não do zero, não imaturo, né, com mais maturidade, com mais recurso, com um time já mais empoderado, isso é muito legal, né? A gente começa assim, a minha visão é que você está mais seguro, você sabe que, puxa, vai ter que passar por isso, beleza, é uma fase, é uma transição. E quando a gente não está fazendo transição, né, a gente tem a ilusão de que você vai ter um Sim, período de estabilidade, de que as coisas não vão mudar, ou que vai ser sempre daquele jeito, né? Volta e olha para você. O que você quer? Como é que você vai reorganizar internamente aí para você mesmo, né? É um uhum, desafio. Para mim, tá mais claro o desafio agora, de tipo, tem que reorganizar várias coisas, e o momento é olhar uhum, o hoje, sim. mas te assusta menos, sabe? Você fica menos pilhado de, ai meu Deus, e o que vai ser do amanhã? Não, não sei o que vai ser do amanhã. Vamos seguir para. Sim. Com relação a time, que eu acho que é uma coisa que pode ser que outras pessoas estejam passando por transições com times. É Uhum. importante se fazer disponível ou buscar as conversas quando você acha que está desconfortável, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que faz bastante diferença. Eu, quando sinto desconforto, vou lá, bato na porta e falo assim: pessoa, você pode conversar comigo aqui? Isso aqui acho que não está me encaixando. Então você vai desenvolvendo um pouco disso, você não fica sofrendo com medo para você, né? Porque quando você Sim. guarda, como é que vai resolver aquilo? E no meu time eu provoco demais isso. Tipo, tá bom, como é que tá isso? Você tá sentindo? Seja numa one-on-one, numa conversa de grupo, eu incentivo eles a conversarem entre eles. Então, Sim. às vezes você não Perfeito. se sente confortável para falar com o teu líder, mas você quer conversar com seu colega. E entre os dois, um revelando o anseio que tem para o outro, Uhum. ajuda a minimizar aquele frio na barriga desse momento de mudança, né? Sim. É um pouco do É porque, que. Pode porque o falar. que eu mais encontro, assim, que é muito difícil que eu recebo nos atendimentos que eu faço, né? E sim, eu também passei por isso, porque antes de eu trabalhar o desenvolvimento humano, eu também estava liderando pessoas dentro de empresa e tudo mais. É quando você procura, né, você precisa você entende que não está legal, você procura para conversar e não tem o respaldo, né? Não tem essa abertura. Então, isso que você falou de estar disponível para as conversas é realmente muito, muito, muito importante, né? Esse é o momento. Deixa eu só pegar, senão eu vou perder um comentário aqui. Alguém perguntou antes, desculpa, eu não peguei o nome, que ia perguntar se a gente se fica gravado a live. Sim, sempre fica. Todos os episódios ficam lá aqui no meu perfil. Tem uma guia específica na parte de vídeos, né? Fica, mas tem uma guia específica do Conversas Poderosas, tá? E o Vila Verde falando, cada vez mais percebemos que o mais constante é a necessidade e presença de mudanças. Mudanças acontecem a todo momento, gente. A todo momento. A gente não, às vezes uma minúscula mudança ela é capaz de fazer muitas coisas, impactar às vezes algum time de uma forma bastante significativa. Então o líder precisa estar bastante consciente disso, né? O Ramos falando, gerando conhecimento, crescemos, é bem isso mesmo. Eu só entrar um pouquinho nesse detalhe da mudança, que você sabe que eu falo Uhum. bastante. E eu No, aprendo. no, no treinamento de liderança que a Bárbara está falando, eu mostro para os líderes como fazer a gestão de uma gestão de mudança, né? Olhando para comportamento humano e com base, por exemplo, na tanatologia, que é o estudo do luto, gente.
que é entendendo como que as pessoas reagem a sentimentos, comportamento, como que ela reage a pequenas mudanças, a coisas assim, desde mudei um sistema que a pessoa está acostumada a utilizar, a mudança de líder, mudança de empresa, fusão, tudo isso pode acontecer. São aí 9 fases, né, 9 comportamentos que a gente pode encontrar num time. E um líder, ele não tem um liderado normalmente, né? Porque não precisa ser só liderado direto, às vezes é os seus pares, às vezes você está liderando, às vezes, um projeto, não necessariamente hierarquicamente superior a ninguém, ainda mais nas estruturas de empresa que a gente tem hoje, né? Então, assim, a gente observa, não é que todo mundo reage igual do mesmo jeito, não, cada um vai estar num momento diferente, a gente tem que ter uma capacidade de observação realmente bastante aguçada nesse momento, né? E aí é que eu falo, eu vou voltar para o título que eu pus, que é a sutileza da liderança que eu vi, claro, eu tenho a Bárbara como referência, mas eu sei de outros líderes lá dentro, os próprios diretores que eu conheci, a sutileza dessa liderança, que ela é perspicaz nesse ambiente, ela é perspicaz a ponto de perceber isso no próprio time, deixar que isso venha à tona, acolher essas informações de uma forma muito profissional, de uma forma muito extremamente interessante ver a liderança que acontece entre vocês. Eu sou apaixonada por vocês, eu já Eu acho que um dos segredos desse olhar de sutileza é individualização. Não tem como você fazer esse tipo de tratamento, essa gestão da mudança, tipo, vamos fazer tudo pasteurizado, tudo no bloco, tipo, galera, é isso, vai mudar. Cada pessoa, ela tem um anseio, é um momento, uma fase de carreira, um tipo de dúvida. Então, hoje, com 30 pessoas ali junto comigo, eu vou te falar, é muito diferente. É cada um com um tipo de sentimento, de olhar para o que vai mudar. Então, é muito gostoso você parar para conversar com cada um, você ouvir cada um e falar assim, poxa, meu anseio é esse. Isso te desafia como líder ao extremo, porque você vai ter que conseguir entender, tá bom, como que eu respondo a esse desafio que a pessoa trouxe, ou esse aqui, ou tá, peraí, deixa eu fazer algum tipo de movimento para ajudar nesse sentido. Então, depois que eu estudei contigo a parte da gestão de mudança com base nesse olhar, que as pessoas ficam imóveis um tempo, depois elas começam a se movimentar e você tem aquela curva de reação até que volte o resultado. O resultado não é só para a empresa, o resultado é para a própria pessoa, né? Para que ela sinta satisfação naquilo que ela está fazendo. É muito interessante. Então, quando você olha com individualização, no mundo que a gente está é meio difícil, né? Você falar, tá, mas como é que você vai dar atenção? Como é que você vai dar o seu tempo? Não tem outra alternativa. Se você não gastar tempo com as pessoas e entender que não é a mesma conversa com todas as pessoas que fazem parte do teu universo, sejam liderados ou pares, vai dar ruim, não vai dar certo. Você precisa olhar para a necessidade de cada um. E aí vem vamos assim, o poder, é o poder mesmo a palavra, da multiplicação. De você multiplicar esse olhar, esse cuidado para os outros, para os seus liderados que também são líderes, o delegar atividades, que daí você trabalha a confiança, porque daí, claro, você não vai colocar todo mundo embaixo do seu guarda-chuva, dos seus braços, e você vai conseguir fazer isso o tempo inteiro com todos. Você vai criar uma onda, você vai colocar isso de forma cultural, de forma orgânica dentro da empresa, né? Fluida dentro da empresa. E isso é o legal, porque fica fácil, inclusive, até de entender de onde vem. Tem a questão do líder, vamos assim, que as pessoas buscam muito, que é meu líder more, né? Que é a questão da hierarquia, ainda tem muita gente pensando na hierarquia, mas a liderança é uma relação de confiança e ela é exatamente isso, ela vai empoderando, né? Ela vai distribuindo essa liderança, ela vai tornando isso de uma forma que fique cultural, que fique segurança. A gente está falando muito de segurança de saúde mental, né? Segurança emocional dentro das empresas, porque você percebe que todo mundo está falando a mesma língua, tá? Não é
enlatado, mas está falando no mesmo tom, né? Está falando no mesmo, do mesmo jeito, assim, levando para o mesmo caminho, né? Com o mesmo comportamento até. Aí, né? Tem um termo, ou aliás, um cargo, que hoje me desafia bastante quando eu olho, e assim, não é uma crítica, porque eu sei que culturalmente tem sido muito aceito, né? Mas quando eu vejo alguém com o título de head, essa pessoa é Uhum. head de uma área, ou head de algo. O que, de fato, é uma atribuição, né? E tem um cargo. Mas eu fico pensando, tá bom, Sim, é um head com uma cabeça com quantos neurônios? Não pode ser com um só. Eu costumo olhar para o meu time como cabeças pensantes junto comigo. Primeiro, eu não sou especialista em um monte de assunto. sim, Então, quando a gente está falando de temáticas específicas, vou falar, sei lá, comunicação, vou falar, mesmo recrutamento, né, que é um tema que eu tenho um time grande de recrutadores, tech recruiters ali comigo. Mas eles sabem melhor do que eu, mas infinitamente melhor, o que é estar lá no frontline, entender o que é aquela linguagem, como é que funcionam as coisas. Quando a sim. gente precisa pensar, vamos pensar junto? Como é que a gente põe todos os neurônios para funcionar, né? Então, o título ele pode existir, pode estar aí, mas Sim, como você vai exercer isso de uma maneira que você de fato tem muitos neurônios dentro da tua área de atuação, sabe? sim, Eu acho que isso também traz um alívio para a gente como sim, líder, não fica tão pesado. sim. E é uma coisa assim que eu vejo muito também os títulos aqui. Hoje em dia a gente tem tantos títulos novos, né? Que até para Uhum. a gente faz recrutamento, a gente fala, meu Deus, peraí, o que quer dizer esse título para esse cargo, né? Que às vezes, né, não é uma coisa padronizada, né? Mas quando a gente desmistifica isso, pelo menos dentro da empresa, ou como cultura da empresa, que até pode ser head, mas olha, head é só porque eu sou a ponta do iceberg aqui, que vai só, sei lá, até o último momento de poder decidir se tiver uma coisa. Então, quando você tem isso desmistificado, nem tanto falar que é assim, mas na postura, nessa É um conduta que você comportamento, faz, né? esse comportamento, fica muito, de novo, fica orgânico, fica fluido, fica Uhum. prazeroso, fica as pessoas entendendo o propósito de estar ali, a importância de estar em conjunto, né, a importância de estar em grupo. Isso é incrível, é incrível. Né? Gente, segue essa mulher, tá? Eu sei que ela tá Imagina, pensando no LinkedIn. para me seguir, tem que estar aqui conversando contigo. Eu tenho compartilhado menos do que eu gostaria, mas é muito bom poder compartilhar assim. É, acho que uma das coisas que você me perguntou de plano de futuro, né? Eu tô bem reflexiva, assim, tipo, puxa, como colocar isso para fora, quando colocar. Então, acho que você está estreando aí um pouco. Acho que eu fiquei um ano curtindo a pandemia nesse caso aí. Ó, o Macedo falando, com tecnologia, muitos desafios, se adequar à nova realidade. De que maneira você, como líder, visualiza na parte da humanização, como inovar? Tipo, muitos desafios, né, com tecnologia. Quer responder? Eu vejo que tem muito, assim, a tecnologia, ela pode estar para te ajudar em algumas situações. Então, hoje a gente está falando, quando você consegue usar de comunicação assíncrona, para não onerar o tempo das pessoas, para conseguir ter retorno, quando você vai conseguir usar uma call com muitas pessoas juntas para gerar conexão. Eu acredito muito em ritos, então a tecnologia Sim. facilita para a gente criar ritos que façam o time colaborar muito. Como eu falei, meu time está espalhado no Brasil. Então, se eu não tenho isso como um recurso, não, seria muito mais difícil. Sim. Mas aliar isso com eu fico pensando demais, assim, tipo, olha, isso aqui não tá me agradando no time do jeito que as coisas estão indo, porque eu acho que as pessoas não estão se conectando como elas deveriam. Ou a gente não está conseguindo abordar os problemas como deveria. Normalmente, isso acaba culminando em alguma forma diferente de usar o nosso tempo, usar os horários, usar as conversas. Tem situações que eu percebo que tem que ser individual. Sim. Outras que você consegue só com um chat resolver, enfim. Mas dificilmente vai fugir de você pensar em criar algum tipo de ritual com as pessoas que estão conectadas com você. Sim. É o one-on-one. No nosso time a gente não faz. A Daily, o nome dela é hashtag tá rolando. Não é uma Ah, Daily. entendi. O que tá rolando, o que tá pegando, mas ela dura.
5 minutinhos para a gente falar dos highlights. Depois eu tenho reuniões que são mais focadas com times específicos. A gente tem que cuidar do tempo das pessoas, querer como líder hoje, com muita tecnologia, com muita acessibilidade, você tem que zelar pelo tempo do outro. Isso é um desafio. Acho que a pandemia, o modelo remoto, você poder ficar muitas horas acaba sendo bem complicado. Sim. Mas quando você zela pelo tempo, tipo, tem 30 pessoas numa sala. Será que tá todo mundo ouvindo? Será que aquilo tá fazendo sentido para todo mundo? Por quanto tempo aquilo faz sentido para as pessoas? Então, isso acaba me fazendo inovar o tempo inteiro. Não só comigo, né, mas pôr o time para pensar, né, como que a gente pode fazer diferente. Mas é algo que, como resposta, eu tenho me provocado bastante para inovar mais, acho que em processo e comportamento do que necessariamente usar só tecnologia, sabe? Perfeito. Macedo, eu não vou complementar, só vou dizer que eu tenho o mesmo pensamento. Assim que a Dextra, eu sei que ela tem uma visão muito ágil das coisas, então ela também trabalha com os rituais ágeis, né, junto, e adapta também para o dia a dia das coisas. E eu também trabalho muito, penso muito nos rituais ágeis, acho que é bem importante. E dentro da liderança, no que eu trabalho, a gente também tem alguns métodos de comunicação, ou modelos de conversa que a gente usa também para facilitar. Então, por exemplo, o Grow, que eu uso muito para conduzir uma reunião rápida, para conduzir uma conversa, que já sai com resultado, então para estar e também consegue alinhar se o pensamento está alinhado de todos eles. Então, isso é bastante importante, né? Então, eu só não é complementar, é só dizer, eu também tenho o mesmo pensamento. Ritos, procurar alguns rituais e extremo cuidado também, que parece que está todo mundo em call. Tem algumas empresas que parece que está todo mundo em call o dia inteiro. Eu falo, meu Deus, cabeça dessas pessoas. Respira um pouco, vai fazer alguma coisa. Vai tirar a minha lixo, agenda me denuncia. Né? Então, precisa realmente ter esse cuidado. Ó, a Daniela Ribeiro, acredito que a individualização é a grande questão da liderança humanizada. Perfeito. Tem que saber fazer, saber distribuir para poder conseguir fazer uma boa individualização, né? E sim, isso humaniza, porque você consegue olhar as necessidades, o momento, o perfil, de forma mais não enlatada mesmo, como você falou, né? Não é uma coisa padronizada para todos, né? Isso é muito importante. Sabe que a gente já passou da hora, né? Já passou 2 minutos. Já? Passou, foi uma delícia. Nossa conversa é sempre assim, né? Delícia, tá? Mas assim, eu tenho uma coisa que eu falo, que eu não passo de 1 hora exatamente por isso, eu tento não passar de 1 hora, porque senão a live fica muito comprida, fica muito longa, mas eu acredito que foi, eu quero ver se o pessoal gostou, se o pessoal tá aí ainda, coloca se gostou, se não gostou, o que eles acharam. O Edson também acabou de chegar, bem-vindo, Edson. Chegou agora, Renata. Desculpa, eu vi agora, pode ter caído e voltado, tá? Tô brincando. Mas e de novo, fica gravada essa live. Foi realmente muito, muito legal participar. Eu tenho uma paixão, vocês sabem que eu tenho uma paixão, uma admiração por todos vocês, né? Uma admiração pela Bárbara, uma admiração por todos vocês, e uma paixão por poder ter. Assim, eu falo que é uma gratidão até que eu tenho por ter acompanhado alguns momentos. Lá atrás, na parte de melhoria de processo, no CMMI, depois, de novo, na parte de desenvolvimento humano. Assim, eu aprendi muito, porque eu tive que mudar de carreira também, eu aprendi muito, né? E, assim, eu só posso agradecer. Ó, a Marilda falando que amou, a Mari falando que gostou muito, que ela é fã da minha chefe, arrasou. e, assim... Eu só. O Edson avisou que eu só te vi agora. Desculpa, Edson, eu realmente só vi agora que apareceu no. Mas que bom, obrigado por participar. E assim, fica gravado, tá? Então, lembrando, esses comentários, infelizmente, não ficam gravados, a gente não consegue gravar os comentários, mas vai ser vou ficar muito feliz se todo mundo puder ir lá, curtir, compartilhar com outras pessoas. Eu quero agradecer a presença da Bárbara, quero agradecer essa oportunidade de novo de conversar. Eu estava com muita saudade mesmo, né, da gente poder ter essas conversas, né? E assim, eu aprendo muito com vocês e espero realmente que as pessoas tenham tirado
um pouquinho dessa sensação que eu tive de prazer de conversar contigo e de levar isso como referência aí para o mundo da liderança, para o mundo de líderes, de gestão, para o mundo do dia a dia pessoal, saber que a gente pode voltar para a gente, olhar para a gente também, cuidar um pouquinho da gente. Essas coisas que a gente falou, a gente consegue usar em casa, a gente consegue usar com os amigos, a gente consegue usar em grupos de trabalho, na faculdade, tá? Dá para usar isso, tá? Então, agradeço demais, tá bom? Por favor, suas últimas palavras para deixar com o pessoal. Imagina, olha, eu tava com muito frio na barriga de vir conversar com você. Foi o que eu te disse ali, síndrome do impostor tava, nossa, gritando em mim aqui dentro. Mas obrigada por você fazer desse momento um momento leve, de verdade. Você consegue, você tem esse dom de envolver as pessoas. Eu aprendo com você de verdade desde as nossas primeiras conversas. Eu quero agradecer também ao time que entrou aí, né? Gente, eu só pus no meu Insta, mas eu não fiz jabá, não, tá? Não falei que se não entrar e não falar que gosta, para quem não me conhece, depois complica, né? Mas de verdade, eu me sinto muito amada, pelas pessoas que estão ali comigo, e é muito gostoso isso, sabe? De você ver essa resposta. Então, Rê, obrigada por me dar essa chance de passar por isso e de não me deixar desistir de alguma maneira, porque Não realmente ia deixar você de jeito nenhum. estava grande. Você sabe que você pode sempre contar comigo, parceria, para o que você precisar de fazer, dos projetos, das coisas aí, eu estou sempre junto contigo, torcendo por você, por todas as suas reinvenções. Eu aprendo Obrigada. sempre contigo. Recomendo os conteúdos que você tem. Então, para quem puder olhar um pouco mais, a Rê sempre tem coisas muito bacanas. Então, de verdade, Obrigada. valeu de coração. Você, as pessoas que estavam aí e se dedicando, e dedicando um pouco de tempo, porque é sobre isso, né? A gente falou, dedicar tempo para o outro. Foi essa troca. Ó, o Ramos falando parabéns para a Bárbara, a Luciana falando que te esperamos no share. O Edson, sou fã dessa moça, eu também, Edson, sou bastante fã dela, tá? A Luciana falando orgulho. Então, assim, foi muito, muito legal. Eu quero agradecer também, como de novo, já agradeci a tua presença, e agradecer a presença de todo mundo, que eu estou olhando aqui para o lado, né? Por isso que eu viro. Com Uhum. esse palestrante que a gente vira, assim, né? Agradecer também a participação de todos, tá? Foi muito legal receber, reencontrar algumas pessoas, apesar de que eu demorei para ver o Edson chegar, mas reencontrar algumas pessoas aqui na live. É sempre um grande prazer estar em contato com essa egrégora que eu falo, com essa comunidade à volta da SINC, à volta da Dextra. É sempre muito legal, eu aprendo muito, tá bom? Gente, ótimo semana aí para frente, né? Hoje é quarta, mais essa semaninha. Quarta-feira que vem, 8h15, tem mais uma conversa poderosa. A gente está fazendo toda quarta-feira, tá bom? Fica gravado, compartilhem e, por favor, aplausos para a Bárbara. Tá bom? Aplausos para Renata aí, que proporciona isso pra gente. Muito bom. Meu carinho. Beijo, Rê. Beijo, gente. Tchau, tchau. Vou só esperar estabilizar aqui também para poder sair, porque tem um delay e a gente já encerra aqui com a gente. Tá bom. Obrigada, Luciana, me dando parabéns. Obrigada, gente. Vamos.